Então, o projeto, na verdade, ele surgiu meio que por acaso. Foi um pouco antes da pandemia, isso foi 2019, 2019 para 2020. Eu resolvi entrar no curso um curso né, de audiovisual voltado para animação na Faculdade Melies. Eu, na verdade, tinha estudado oficialmente produção multimídia, mas como eu tinha trabalhado, né, eu já estava trabalhando há muitos anos na área de animação, eu resolvi que, pô, por que não, né? Voltar a estudar, inclusive direcionado na área que eu já trabalhava há algum tempo. Então, esse curta, na verdade, ele foi uma ideia que iniciou nesse processo para fazer o TCC do curso. Acabou que, por vários motivos, eu acabei não concluindo o curso, faltou justamente a entrega do TCC, e esse projeto ele ficou engavetado por, acho que um ano, mais ou menos, até o momento em que eu resolvi trazer ele de volta. E aí entra a primeira pessoa muito relevante para esse projeto, que é o Reid, que é um amigo meu, trabalhou comigo, inclusive, em uma dessas empresas que eu produzia animações. E o Reid é indígena. O Reid é da aldeia do povo Cariri Chocó. E ele comprou a ideia de primeira, assim, porque o projeto em si, a história, né, que eu queria contar na época, era para ser realmente muito despretensiosa. Era para ser uma história muito curta, é, com uma temática folclórica, né, nacional, sem nenhum tipo de registro histórico ou pesquisa super mais profunda, nem nada disso. As únicas coisas que eu sabia na época, que eu não queria atingir, digamos assim, eram digamos assim, os clichês, né, que foram, enfim, ficaram conhecidos, né, por conta de alguns autores, inclusive, né, Sítio do Pica-Pau Amarelo, esse tipo de coisa assim, e eu sabia que eu não queria ir por esse lado. Eu sempre fui muito fã de histórias, assim, que tem uma temática um pouco mais voltada para o terror, e eu sou muito fã do Tim Burton, então eu achei, por que não fazer alguma coisa nesse sentido, assim. Uma pegada meio stop motion, meio Tim Burton, com personagens um pouco esquisitos visualmente, e que tivesse uma característica diferente do que a gente geralmente, né, comumente a gente percebe assim né, do uso do nosso folclore, dessas histórias de povos originários aqui do Brasil e, enfim, das Américas. Então surgiu daí. Quando eu chamei o Reid para me ajudar nisso, a gente salvou tudo na lixeira e a gente começou a pensar real. Então então a partir daqui isso não vai ser mais um curta completamente alheio enfim, as tradições e povos originários nativos, né, aqui do Brasil, principalmente. Então a gente queria trazer alguma coisa com um pouco mais realmente de molho, que fosse mais interessante, que fosse mais respeitoso, que tivesse algum tipo de pesquisa histórica, em algum sentido, mas que principalmente trouxesse uma identidade que fizesse sentido. Porque a primeira ideia era um olhar meu, mais artístico, se eu posso dizer desse jeito, para trabalhar com folclore. E quando eu chamei o Reid, aí isso virou uma outra coisa. Então, na verdade, é um olhar muito mais dele e das tradições do povo dele e de outros povos também, que isso eu vou falar um pouco mais pra frente, do que um olho meu. Enfim, eu chamei o Reid para me ajudar nessa empreitada e ele foi não só consultor, né, enfim, do conteúdo, como ele foi coproduziu junto comigo ali o roteiro. E, na verdade, foi muito interessante porque boa parte do roteiro muito veio de informações e de contextos que ele trouxe para esse filme. Então, basicamente, o filme nasceu daí. A ideia surgiu daí e ela se aprimorou quando o Reid topou fazer esse roteiro comigo. Depois, quando conseguimos o edital, de fato, porque isso desenrolou, né? Quantos anos ainda? Ficou, acho que mais uns 2 anos. A gente falava sobre o projeto, acabava não fazendo, por falta de tempo mesmo, às vezes de grana também. Mas eu fui construindo isso, acabei até contratando uma artista maravilhosa para fazer uns concept arts, assim, bem numa pegada de Tim Burton, foi muito legal, ela me enviou um material maravilhoso, com aquarela, uma coisa muito legal. Mas, depois de tanto tempo e quando a gente conseguiu alcançar e ganhar, né, a proposta do edital, a gente resolveu fazer uma coisa nova. Então, não era para ser tão característico indo nessa linha, né? De novo, falando assim, meio Tim Burton. Né? Então, a gente começou a refazer todo o roteiro e toda a proposta visual do filme. A única coisa que permaneceu real foi essa estética stop motion, assim, da parte do visual da animação em si. E um pouco também da parte visual
que lembra um pouco a estética de produção em stop motion mesmo, né? Então, trabalhar um pouco em escala e ter essa percepção de que parece realmente que é um filme feito bem artesanal, assim. Então, a gente não queria ir para esse lado de tentar fazer tudo muito pleno, com vários detalhes enfim, que fosse para esse caminho mais hollywoodiano, por assim dizer. Então, a gente teve enfim, a gente pensou numa identidade bem própria. Então, sobre o edital, aí entra uma segunda pessoa que foi de extrema importância nesse projeto, né, e que comprou também a ideia muito rapidamente, que foi a Sofia. A Sofia, que é a nossa produtora executiva do projeto. Ela já trabalha, né, com audiovisual também há muitos anos, dá aula, enfim, é uma pessoa maravilhosa, uma profissional incrível. E eu contei para ela que eu tinha muita vontade de trabalhar com esse filme, tentar tentar um edital, enfim, tudo mais. E os astros se alinharam, surgiu um edital exatamente, né, no momento em que a gente estava falando sobre isso, com a temática cultural voltada, né, para esse meio cultural, assim, falando de povos originários e culturas indígenas e enfim. E a Sofia falou na hora, me ligou, ela falou, a gente tem que mandar, a gente preparou o material em tempo recorde, porque a gente não estava esperando que o edital fosse abrir, e a gente mandou, eu acho que em 3, 4 dias a gente preparou todo o material, e daí a gente conseguiu, enfim, conseguimos o edital. Então foi muito legal, assim, que a Sofia comprou a ideia desde o começo também, quando a gente começou a falar sério sobre produzir esse filme. Algumas regras que nós mesmos criamos, né, e submetemos como uma proposta para o edital. A primeira delas, e daí tem uma questão muito particular minha, de trabalhar com software livre. Então eu trabalho com software livre já fazem alguns bons anos, né? Oficialmente eu entrei tive contato com esse tipo enfim, software de mentalidade, eu diria, né? De estilo de trabalho, pode ser. Em 2009, quando eu fiz um projeto que era todo voltado com software livre. E daí isso nunca mais saiu da minha cabeça, e daí foi, né? Foi o que dimensionou, na verdade, boa parte do meu trabalho e como que eu enxergo esse trabalho de produções audiovisuais, enfim. Então, foi uma regra que eu criei para o projeto, porque eu acho que, enfim, por vários motivos, tá? Não acho que cabe aqui agora falar, mas em resumo, porque eu acho que é muito democrático, sinceramente eu acho que é o futuro. Então, a gente fez o projeto todo no Blender, a ideia era fazer 100% ele no Blender. Eu precisei editar o finalzinho dele no DaVinci Resolve, que não é um software livre, mas ele é um software gratuito, né, com uma licença gratuita. Então, eu ainda consegui manter o projeto dentro da filosofia e da mentalidade que eu gosto de trabalhar. Mas foi realmente o último corte, eu diria ali que, sei lá, menos de 1% do filme acabou sendo utilizado fora do Blender, né? Então, essa era uma regra. E a outra regra é que a gente não ia utilizar nenhum recurso de IA para nada, tá? E daí, de novo, não cabe aqui nenhum tipo de discurso sobre isso. Eu simplesmente não faço uso e é isso, assim, sem grandes dramas, tá? Só que é interessante porque até mesmo para fazer pesquisa a gente descobriu que é difícil, às vezes, acabar saindo desse caminho, né? A IA encontra a gente hoje em dia quando a gente menos espera. Então, foi essa a segunda e última regra que a gente acabou colocando, de não utilizar a IA para nada. Então, é 100% esforço humano e real, assim. Então, foram essas as regras que a gente colocou. Na verdade, assim, sinceramente, que eu coloquei como diretor do projeto, né? Porque, de novo, faz parte da minha filosofia de vida, minha filosofia de trabalho e assim, é o que funciona para mim. Eu faço disso o meu trabalho há mais de 10 anos e funciona. Então, sem julgamentos, sem moralidades, é só uma questão pessoal, mas foi assim que a gente setou o projeto. Então, quando começamos o projeto, a gente conseguiu o edital foi em dezembro. Então, a gente recebeu o aporte, na verdade foi em janeiro, janeiro de 2025, e a gente teria um ano para produzir. Quando recebemos esse dinheiro, a gente, ok, então a gente tem que sentar e começar a fazer isso funcionar. Eu e a gente sentou, passamos algumas semanas produzindo o roteiro. Se eu não me engano, foi um mês mais ou menos produzindo o primeiro roteiro. Ele estava muito legal, mas eu confesso que alguma coisa me incomodava, assim, alguma coisa ainda não estava
tava legal o suficiente do ponto de vista talvez narrativo, talvez criativo, não sei. E a gente ficou ainda rodando um pouquinho em cima disso. Foi quando outras pessoas importantes entraram nesse projeto. O Mikael, né, que é um amigo meu, trabalhamos juntos em uma empresa. Ele me falou de uma coisa que eu não sabia até então, né? A gente tinha se conhecido há não muito tempo, né? Hoje somos muito amigos, mas na época a gente não era tão amigo assim. Sobre o Folclore BR, sobre o coletivo Folclore BR, que são pessoas que produzem N coisas, tá? Deem uma busca aí sobre isso. Quadrinhos, audiovisual, filme, roteiro, enfim, diversas coisas. E o Mika falou que ele fazia parte desse coletivo quando eu falei pra ele sobre o edital que eu tinha pego, e daí fez todo sentido. Então, eu e o Reid, a gente chamou o pessoal do Folclore pra nos dar uma mão e ter uma percepção diferente, assim, de quem não estava inserido no projeto, sobre o que ainda estava faltando e tudo mais. Em resumo, eu contratei o pessoal do Folclore para que a gente pudesse trabalhar em conjunto. Então, trabalhamos entre 8 pessoas, né? 8 pessoas produzindo o roteiro. E foi uma experiência que realmente saiu do controle um pouquinho, eu diria, porque a gente gastou um pouquinho mais de tempo que a gente deveria para fazer o roteiro. A gente demorou 2 meses a mais do que o previsto, e isso acabou vindo na conta depois, porque a gente acabou tendo que pedir 2 meses a mais para o edital, mas até então tudo certo, isso está nas regras do edital, a gente conseguiu, enfim, mas esse tempo acabou sendo gasto, né? Enfim, de um jeito que a gente precisou depois repor. E o pessoal do Folclore é maravilhoso. A gente passou quase 2 meses produzindo um novo roteiro. E daí que eu volto, né, com o link ali sobre o Raid. Porque cada um acabou produzindo um roteiro. A gente fez isso propositalmente para ter ideias diferentes e pontos de vista diferentes. E para surpresa de ninguém, e no fim das contas, para alegria de todos, o roteiro que o Raid escreveu acabou sendo a espinha dorsal de todo o projeto. Então o Raid escreveu um roteiro sozinho, cada um escreveu um roteiro sozinho. E o que a gente fez foi pegar o roteiro que a gente considerava o mais interessante, que foi o do Raid, e começamos a agregar coisas que os outros roteiros tinham que o do Raid não tinha. Então foi uma construção de roteiro coletiva que eu nunca tinha tido experiência na minha vida, e eu achei incrível, foi muito maravilhoso. As pessoas se doaram muito e foram muito, enfim, generosas no sentido de trocar ideias sem nenhum receio de julgamento ou nem mesmo ficar chateada com alguma ideia que não foi, enfim, não foi abraçada, digamos assim, enfim. Então foi incrível. Então a gente passou, no total, 3 meses produzindo o roteiro desse curta, que era para ser inicialmente de 3 a 4 minutos, e ele tá agora com um pouco mais de 8, se não me engano, 9 minutos. Enfim. Então essa foi a ideia do roteiro e como o pessoal do Folclore BR acabou entrando nessa empreitada com a gente. Então foi muito legal. E daí a etapa do roteiro ela foi concluída dessa forma. A gente fazia reuniões semanais, às vezes até mais que uma, para discutir ideias. Enfim, a gente fez um board no Miro, onde a gente colocava todas as ideias. Então, cada semana a gente tinha um assunto. Então, quais são os pontos principais do projeto, quais são temas, vou chamar de temas assim, mas quais são os assuntos regionais que são importantes que apareçam, quais são os pontos chaves que a gente precisa que tenha no roteiro, quais são os personagens, enfim. Minha ideia inicial era trazer uma série de personagens como, né, pelo menos assim, dos mais famosos, né, os mais conhecidos, né, o Curupira, o Saci, o Boitatá, enfim, entre outros. E por uma questão prática de produção, a gente percebeu, e até de roteiro também, a gente percebeu que vários personagens não iam necessariamente agregar a história. Elas iam, talvez, pulverizar um pouco da importância de cada um deles. Então a gente se concentrou em um desses encantados, dessas entidades, digamos assim, que foi a Caipora. E daí foi uma discussão que se encerrou rapidamente, porque eu falei, gente, se a Caipora não estiver no filme, não tem filme pra mim. Tipo assim, ela pra mim é o ponto central. E de longe, né, é talvez o ponto mais interessante. Então a gente concentrou todos os esforços nela, e apesar de eu querer muito trabalhar com vários personagens, a gente centralizou para ficar mais prático de produzir, né? Porque uma coisa é a nossa ideia inicial de saber que a gente pode fazer, e esse é um ponto legal, assim, com nenhuma modéstia, mas também porque eu estava trabalhando com uma equipe muito, muito maravilhosa. Eu sabia que a gente podia produzir um filme com vários personagens, com uma intenção, né, super
megalomaníaca. O problema é que a gente tinha um custo específico, né? A gente tinha um valor específico para o projeto e a gente tinha um tempo específico. Então, valeria a pena a gente talvez sacrificar muito mais tempo e muito mais esforço para fazer isso, para não necessariamente ter um filme maior no sentido de, enfim, arte, alguma coisa assim, não valia. Então, é preciso ser muito... Não vou dizer frio, mas assim, tem que ser muito estratégico, porque às vezes aquele ditado que às vezes menos é mais. E nesse caso pra gente foi exatamente isso que a gente entendeu. A gente faria esse esforço se a gente achasse que ele valeria, mas no fim das contas meio que não ia fazer tanta diferença assim. Ou melhor, não é que não ia fazer tanta diferença, mas não ia talvez agregar tanto mais do que o esforço que a gente ia ter que colocar. Então é uma questão de custo-benefício, se assim eu posso falar. E foi isso, então fechamos e no roteiro nós temos 3 personagens. 4, na verdade. Enfim, quando vocês assistirem o filme vocês vão entender. Mas a gente tem 3,4 personagens. Falando em assets do filme, são 4. E de um jeito que ficou muito mais claro de entender, que super deu pra enfim, ficar mais palatável, assim, até para quem também não está inserido nesse contexto. Sobre a produção no geral, a gente fez o esforço máximo e talvez por isso a gente acabou atrasando um pouquinho o roteiro. E eu fico muito feliz de falar isso, apesar de não parecer uma coisa boa, mas eu realmente acho uma coisa muito maravilhosa que a gente fez. Também foi um esforço em coletivo de que todas as pessoas queriam produzir um curta-metragem ao longo, né, de um ano do jeito certo. E o que é o jeito certo? Pra gente. Né? Tô passando aqui a minha perspectiva e a perspectiva... enfim, de todas as pessoas que trabalharam nesse filme, porque a gente conversou muito sobre isso. O jeito certo de produzir é fazer com uma pipeline adequada. Então dá pra gente pular umas etapas, fazer algumas gambiarras, ou então acelerar uns processos e depois tentar cobrir isso de outra forma. Dá, funciona. Eu mesmo já trabalhei em várias produções desse jeito, mas o que acontece é que a gente perde um pouco do sentido. Às vezes fica caótico, às vezes pode ficar estressante para mais do que geralmente já é. E a gente decidiu e a gente acordou que a gente ia realmente produzir esse filme do jeito correto. Então, fizemos o roteiro, depois do roteiro fizemos o storyboard, revisamos o storyboard, a gente fez, se eu não me engano, 3 storyboards. Depois do storyboard a gente fez o Animatic, se eu não me engano também a gente teve 3 ou 4 versões do Animatic 2D, né? Super simples. Depois disso a gente fez o layout, fechamos o layout. O layout tiveram 2 versões, foi até um pouco mais rápido porque de novo o storyboard estava muito bem montado. E depois do layout a gente foi para animação e enfim tudo mais daí por diante. E mesmo assim 2 cenas acabaram mudando bastante no filme, uma que foi cortada e uma outra que foi adicionada, porque a gente viu que, né, a mecânica do filme ele precisava fazer esse ajuste. Então, mesmo fazendo tudo do jeito que a gente considera como o correto, o mais mecanicamente correto ali na pipeline, a gente teve que alterar e fazer umas mudanças assim de última hora quando a gente já estava animando, né? Quando já estavam os animadores todos fazendo suas cenas. E imagina se a gente não tivesse feito isso. Então, foi muito legal porque, de novo, às vezes no mercado de trabalho, quando a gente produz para um cliente, ou até mesmo como freelancer, a gente não tem muito tempo, não vou dizer tempo de pensar, mas a gente não tem o tempo que a gente gostaria. E apesar de a gente ter só um ano para produzir, o que parece muito para um filme de 8 minutos, não é. Mas deu certo, a gente conseguiu fazer e foi muito legal, sem aquele estresse exacerbado. Na verdade, até pelo contrário, a gente ficava mais ansioso de cada semana ter alguma coisa nova do que estressado de não estar conseguindo vencer o prazo. Então, isso foi para mim uma das questões que mais colaborou para que a gente conseguisse produzir o filme com a qualidade que a gente produziu. Sobre outras pessoas que entraram nesse momento, a partir da finalização do roteiro, a gente começou, né, a puxar pessoas que a gente conhecia ou que a gente sabia que tinham capacidade técnica ali. E a mesma vibe também, assim, para produzir. Então, nesse momento entrou o Rafael Silvério, que é, enfim, um grande amigo e um produtor audiovisual também incrível, designer e tudo mais. Ele entrou para nos ajudar na parte de concept, na parte de storyboard. A gente tem 2 Fernandos, na verdade, né?
Fernando Soares, que também trabalhou com concept, o Mika trabalhou com concept, o Fernando Melo, que trabalhou com 3D junto comigo. E aqui uma coisa importante também sobre a equipe, né? Eu vou falar dos animadores mais pra frente, é que uma coisa que eu sabia desde o início é que, primeiro, eu gostaria, né? Eu ia me dispor a trabalhar em várias frentes. Eu já sabia que eu ia trabalhar desde o começo do roteiro até o final da pós. Não totalmente sozinho, ou de repente não como a pessoa principal, mas trabalhando em conjunto e revisando. Para muito além do, digamos assim, do cargo, né, que eu assumi no projeto de direção, mas porque eu gosto muito de fazer isso. Sempre fui eu trabalhei hoje como lead, mas mesmo assim, enfim, eu adoro colocar a mão na massa. O que acabou acontecendo é que eu trabalhei bem mais do que eu esperava. Então, eu acabei fazendo os personagens, dividi os personagens. Na verdade, assim, eu fiz os personagens, o Fernando fez um deles. Eu trabalhei em todo o processo de texturização, né, de look dev, trabalhei no rig, trabalhei na animação, enfim, trabalhei em uma porção de coisas. E para mim isso foi uma experiência também fora do que eu esperava, mas no sentido bom, porque eu adoro fazer isso. E foi muito legal e foi até muito necessário. Primeiro, por uma questão de realização pessoal, e também porque normalmente no mercado de trabalho às vezes a gente não consegue botar a mão em tudo. Eu trabalhei em produções grandes, produções para cinema, produções para publicidade, enfim, para games também, jogos AA, AAA. A gente não põe a mão em tudo, a gente põe a mão em algumas etapas, né? Então a gente trabalha ali como uma engrenagem dentro de um grande conjunto. E nesse projeto eu pude ser uma engrenagem que ficou sendo montada em várias partes da pipeline. Então eu adorei fazer isso. Mas também por uma questão de grana. Porque apesar do edital ter um bom dinheiro para poder produzir o filme, esse dinheiro é de longe suficiente para poder pagar as pessoas do jeito que elas merecem. Então, por exemplo, o pessoal do roteiro, né, o Rei, o pessoal do folclore, me cobrou um pastel e um refrigerante para fazer isso. Eles foram pagos, foi um valor mais simbólico do que justo. E todo mundo sabe disso desde o começo, né? Editais geralmente são assim, mas esse realmente foi desse jeito, né? E todo mundo, na verdade, né? Todas as pessoas ali que produziram. Tanto que, agora eu não sei de cabeça, mas eu acho que 70 e poucos por cento do filme foram exclusivamente para o time de animação. Porque, no fim das contas, era a carga de trabalho mais pesada e era o time que ia trabalhar sem parar em algum momento da produção ali. E é o que, né, que faz uma animação funcionar, basicamente, são os animadores. Enfim. Mas isso é outra questão, assim. Então, eu assumindo várias responsabilidades, liberava essa verba para que eu conseguisse, né, pagar as pessoas minimamente como elas mereciam. Enfim, sem nenhuma dor. Eu adorei fazer isso, faria tudo isso de novo. Mas eu só acho legal deixar isso claro, né? Nenhum edital, ou pelo menos nenhum que eu tenha participado, tem um valor tão grande a ponto de as pessoas ficarem todas despreocupadas com dinheiro e simplesmente ir fazendo na tranquilidade. A realidade não é essa. E isso não é uma reclamação necessariamente, só estou dizendo que essa é a realidade. Então, a gente tem que realmente ser muito controlado para que não dê um problema lá na frente, né? Então, nossas referências. Eu acho que a principal delas, e eu trouxe isso para o projeto, sem dúvida nenhuma, as criaturas do Guilherme Del Toro. Que eu amo o trabalho dele. Eu acho que é um estilo de arte que traduz um sentimento muito específico. E tinha sido lançado há não muito tempo na época, né, que a gente começou a fazer o filme, o Pinóquio. E eu achei que era muito essa a inspiração. Foi daquele ponto de partida ali que eu comecei a puxar a parte da arte. Outras influências também de várias pessoas, né? Todo mundo contribuiu. Mas, inclusive, a gente fazia reuniões para justamente todo mundo dar ideia sobre o conteúdo visual. Então, concept, storyboard, a parte do 3D também depois e tal. E daí a gente tem o resultado que a gente tem hoje. Então, ele tem uma estética que eu diria que é um pouco fora assim do padrão do cinema. E é proposital, então foi bem como a gente queria. Assim. A estética ela tá de acordo com 99% das pessoas que participaram do filme, assim, desde o roteiro até a parte de arte. E
Enfim, foram vários estudos. A gente pegou desde as artes originais que eu tinha trabalhado, que eu já tinha, inclusive, personagem em 3D, que eram uns personagens quase que com uma estética de massinha, bem esquisitos, assim, visualmente. Até fizemos teste também de um mood mais Pixar, mais Disney, assim, um pouco mais palatável, mais comum hoje em dia, mas não funcionou de nenhuma forma, porque quando a gente bateu o olho, a gente falou, nossa, não é isso mesmo, assim. E a gente começou a criar uma estética nossa. Então, a personagem principal, a Naya, a gente inspirou as proporções dela nos stop motions mesmo, assim, nos puppets de stop motion, né? Principalmente do pessoal da Laika, né? Porque eles, enfim, são mestres nisso. E para mim, pelo menos, ficou muito agradável como a gente esperava. A Caipora, ela tem a estética dela, né? Então ela tem as pintas, né? Que lembram ali o corpo que ela habita, né? A forma que ela habita anteriormente no filme, que é da onça. Ela tem ela tem um visual que ele é agressivo, mas ao mesmo tempo ele tem um toque de feminino. A gente queria trabalhar com ela sem nenhuma vestimenta, porque aí tem uma coisa delicada que é muito legal. Cada etnia tem as suas próprias crenças, seus próprios rituais, obviamente, enfim, né? E o que acontece? A gente queria fazer o possível para não atingir ou melhor, para não atingir não, para a gente não direcionar a arte, o roteiro, a estética do filme no geral para um povo só. Seria impossível a gente conseguir representar todos os povos, mas nosso objetivo também era não excluir ou não automaticamente escolher, enfim, um povo só. Então a gente não queria trabalhar com uma estética que trouxesse vestimentas características, assim, porque é muito fácil cair nesse limbo. Então a gente foi pro caminho de ela não ter roupas, e não tendo roupas a gente entra em outra problemática, que é como fazer um personagem sem roupa que não traga, de alguma forma, um ponto de vista sexualizado. Eu sei que isso depende, de novo, de ponto de vista, mas assim, a gente trabalhou com ela realmente mais feérica, mais animalesca, assim. Então ela tem ali os pés e as mãos que são quase assim, lembrando os de um símio, né, de um macaco, alguma coisa assim. Então ela tem as pintas da onça. E os nossos personagens, eles têm uma textura de cerâmica e madeira. Então a Caipora, ela tem esse contexto mais madeira, e a personagem, a Naya, ela tem uma estética mais de cerâmica. Assim como a onça é madeira e a anta, pobre anta, ela é de cerâmica. Baseado também naqueles artesanatos super regionais que tem, principalmente no Norte e Nordeste, né? Então, eu acho que tem vários locais, mas assim, as inspirações que a gente pegou foram Norte e Nordeste. E os cabelos dela, que fazem uma relação quase como se fosse uma juba de um leão, assim. Então ela tem essa força visual que todos nós amamos. E também o efeito que traz, né, uma personagem feminina fumar um cachimbo no filme, que também não é muito comum. E inclusive foi um comentário muito, muito, muito interessante da Lorena, uma das pessoas, né, que trabalhou com a gente no roteiro, que ela falou: nossa, eu amei a ideia da Caipora ter um visual mais feminino. De novo, isso é conceito, mas assim, né, para dentro do que a gente trabalhou. E ela fumar um cachimbo, claramente, porque não é uma coisa que acontece geralmente em audiovisual. Geralmente a personagem tem uma estética mais característica, no máximo um cigarro, mas ele geralmente tem um charme, enfim, né, palavras da Lorena na época que a gente começou a fazer o roteiro. E todo mundo comprou demais. Então é isso, enfim. Falei uma porção de coisas, mas tem todos esses conceitos, esses nuances, eles são demorados de maneira geral, né, pra gente poder decidir, pra gente poder estudar, pra gente poder pesquisar, pra pensar, pra maturar, pra, enfim, pra dissecar as ideias e traduzir isso visualmente. Então isso se passou ao longo de alguns meses. Então a gente conseguiu resolver a estética da personagem primeiro, da Naya, porque ela sendo a humana do filme, ela seria o meio do caminho, ou, né, o que seria ali a estética mais comum ou menos diferente, por assim dizer. E depois a gente resolveu a Caipora, depois a anta e a onça. Ou a onça primeiro e depois a anta. Então, a estética das árvores, a gente também queria uma coisa mais simplificada.
ele é um estilizado, mas que não é tão estilizado assim. Ele tem uma textura, mas ele não tem, enfim. Então, de novo, a gente fez um visual e daí, nesse ponto, eu preciso colocar aqui muito que tem muito do que eu projetava para o visual do filme. Foi um trabalho totalmente colaborativo e coletivo, mas como o diretor do filme, né, quem conduziu ali esses esforços fui eu, e eu fico muito feliz porque o filme tem uma carinha que todo mundo gostou, uma carinha que a gente queria produzir e uma carinha que eu acho que é um pouquinho diferente do que geralmente a gente vê. Tem uma estética diferente. Então a gente começou a decidir, fizemos, né, o visual dos personagens e daí a gente começou a produzir. Eu produzi a Nayá, produzi a Caipora. De novo, durante todo esse período, quase todo o ano, até a parte que a gente começou a trabalhar com animação, então por pelo menos aí uns 8 meses, 6 a 8 meses, a gente toda semana, ou pelo menos a cada 15 dias, a gente tinha uma reunião de umas 2, 3 horas semanal, que a gente visualizava e revisava os modelos, as coisas, tudo que estava rolando. Então foi muito importante isso. Por isso que eu digo com tanta clareza, assim, todo mundo gostou da estética, porque todo mundo acompanhou o processo o tempo todo e foi muito legal. Daí chegou na etapa de textura, né? Então o que eu acabei fazendo? Como geralmente se utiliza a pipeline do Substance Painter, 3D Coat, ou, enfim, até mesmo Photoshop, eu fiz as texturas, e daí eu preciso falar que eu fiz porque eu realmente fiz elas sozinho, usando hand painted, né? Então realmente eu trabalhava direto no pincel dentro do Blender ou no Krita, que também é um software livre, ou boa parte delas eu acabei fazendo uma mistura de textura pintada à mão com Geometry Nodes. Por exemplo, a textura da Caipora, que tem aquela ranhura de madeira e ela tem uma queda ali, uma orientação específica do corpo dela. Eu fiz boa parte com Geometry Nodes para fazer uma série de cálculos ali, ter a estética da madeira bruta que eu queria. Depois eu converti isso em textura e depois eu fiz a finalização na mão. Eu resolvi fazer as texturas todas bakeadas, né, que é o termo que a gente utiliza, porque eu poderia trabalhar diretamente com procedural misturado ali, né, o procedural mais as minhas texturas feitas à mão. Mas eu não quis fazer isso porque eu queria que o material, né, o shader ali, fosse mais leve. Porque eu queria, enfim, eu vou chegar lá na parte do render, né, eu queria resolver isso de alguma forma. Então, desse jeito eu consigo ter a qualidade visual que eu espero, mas com muito menos peso, tempo de render e várias outras coisas mais técnicas. E funcionou. Ficou muito legal, enfim, eu trabalhei com essas três técnicas, né, diferentes. Assim. Então, trabalhando no Krita mesmo em 2D, trabalhando diretamente no Blender para fazer as texturas e trabalhando com Geometry Nodes, enfim, mapas totalmente procedurais ali dentro do Blender no shader e no Geometry Nodes para conseguir fazer isso. E o resultado foi muito legal, tem toda a estética bonitinha ali e, na real, foi bem menos complicado do que eu pensava. Foi mais trabalhoso por uma questão de realmente ter que fazer tudo do zero, mas a partir do momento que eu resolvi a Nayá, que foi o primeiro asset que eu fiz, incrivelmente foi a personagem, em vez de fazer uns testes, né, para outras coisas que eu deveria ter feito. E eu acabei fazendo isso direto com ela e depois, pelo menos eu sabia o caminho e foi tranquilo. As árvores foram assim também. A diferença é que as árvores, elas tinham a construção delas de um jeito específico, então eu testei algumas estéticas, testei algumas técnicas de produção, então produção procedural, produção com ferramentas que geravam esse tipo de coisa, até mesmo plugin do Blender, que é gratuito também para poder fazer as árvores. Mas o resultado não ficou bem como eu queria, então eu acabei fazendo uma pipeline que não fui eu que inventei, mas trabalhar com curvas, e daí a partir das curvas eu criava os galhos e os troncos. Só que daí a grande sacada foi que eu, obviamente, tive que estudar, porque isso eu não sabia como fazer. Estudei em N tutoriais e até um curso que eu comprei, para conseguir, a partir dessas curvas, gerar os troncos e, na verdade, não ter que fazer nem mapa de textura. Então, eu não tive que abrir o V por o V de cada uma das árvores. Eu trabalhei com uma progressão ali matemática, de Geometry Nodes também, para poder gerar os mapas a partir de uma textura que eu já tinha. Então, eu fiz uma textura, um tileable map do tronco, por exemplo, e eu conseguia parametrizar isso para jogar na árvore inteira com a orientação correta, com a escala correta, independente da árvore, sem ter muitos problemas, ou quase nenhum, de encaixe, textura, enfim, e ficou excelente. Junto com isso,
eu resolvi fazer as folhas todas com plane, né? Com alpha, né? Com cutout, sei lá, enfim, dependendo da técnica que a pessoa conhece, mas com alpha, né? Com hair card. E eu não me arrependo porque ficou muito legal, assim, ficou com uma estética, ficou claramente com a estética que eu queria, assim. E eu cheguei a fazer os testes com folhas, né, com geometrias e com coisas mais complexas, mas eu achei que descambou para uma intenção que não era o foco, assim, o foco não eram folhas extremamente detalhadas para ter percepção de volume e várias coisas. O que eu precisava era uma mata densa e eu precisava que essas folhas tivessem um comportamento mínimo específico de movimento e de rebatimento de luz. Então eu fiz isso com hair cards. Isso funcionou bem demais. Eu conseguia ter todas elas animadas assim para ter a estética, né, da luz passando, da luz volumétrica. E funcionou bem demais. E daí junto com isso, eu trabalhei com o Geometry Nodes para conseguir fazer um mapa, literalmente um mapa da floresta inteiro, trabalhando com programação procedural ali do Geometry Nodes. Então eu não precisei fazer um set dressing específico. Eu fiz um set dressing, mas que é, né, a parte ali de construção do cenário para onde o personagem vai andar, mas eu não precisei fazer árvore a árvore. Então eu setei com o Geometry Nodes o caminho da onde a personagem iria percorrer ou trabalhar naquela cena ou em múltiplas cenas. E com isso eu conseguia fazer o controle fino só com uma pintura de pincel da onde tinha que ter árvore e da onde não tinha que ter. Junto com isso, eu planejei quais seriam, né, as cenas em que a personagem ia se movimentar mais ou menos e tudo mais. E daí, no roteiro, né, que foi muito bem pensado, a gente basicamente tinha ali uns 4 ou 5 mapas, digamos assim, pontos de interesse da floresta. Com isso foi muito fácil, porque daí eu consegui replicar isso para outras cenas. Não tive problema nenhum. No máximo ter que dar uma rotacionada no mapa, alguma coisa assim. Mas não no sentido de ter que ficar reposicionando, nem nada disso. Então foi muito fácil, muito fácil. Eu quebrei um pouco a cabeça, claro, para desenvolver isso, mas a partir do momento que eu desenvolvi isso, eu vi a Matrix, assim. Então foi muito mais interessante do que eu pensava e também foi um conhecimento técnico que eu mesmo adquiri no processo. Então foi muito legal, assim, muito legal mesmo, assim. Então conseguir esconder, até mesmo para poder animar e para poder renderizar e mexer nas cenas, arrumar luz e tudo mais. Foi muito mais fácil porque eu conseguia habilitar ou desabilitar etapas disso. Então eu tinha só as árvores, eu tinha só as copas, eu tinha só as folhagens terrenas, né, a vegetação rasteira. Algumas poucas cenas eu tive que fazer realmente um volume ali de vegetação do chão, mas eram pontuais, então com isso eu também consegui fazer esse controle muito mais fino. E eu fiz tudo isso no meu computador, né? Não precisei comprar um servidor, um reator nuclear para fazer isso. Consegui fazer tudo no meu computador. É um bom computador, né? Mas mesmo assim é possível de trabalhar mesmo numa máquina mais modesta. E também era um objetivo pessoal meu, assim. Eu queria provar para mim mesmo que é possível fazer um filme sem tantos recursos, né? Então a gente chegou na parte de animação. Enquanto eu estava trabalhando na parte dos assets, né, do cenário, troncos, árvores, enfim, tudo mais que ia na cena, e estava ainda fazendo essa produção de como que eu ia desenrolar isso, o layout já estava pronto e eu consegui chamar os animadores. Então, inicialmente, eu ia chamar mais 2 pessoas. Então, eu ia animar e ia dividir as animações com mais 2 pessoas. No fim das contas, não deu, porque o tempo estava apertado, a gente estava com muita cena para fazer. O filme inicialmente ia ter, acho que 30 cenas, ele acabou tendo 60. Então, 62. Então, eu dobrei a quantidade de cenas do filme. Dobrei a quantidade de tempo de tela de filme, que literalmente, né, era pra ser um filme de ali pelos 5 minutos, 4 minutos e tal, e a gente tem, né, quase 9 ali. Então eu precisava chamar outras pessoas, né? Só esses outros 2 animadores não foram o suficiente. E aqui vale muito, de novo, reforçar o esforço de algumas pessoas, assim, porque todo mundo que colou no projeto, né, enfim, foi pago para isso, né? Eu acho que é sempre importante dizer que as pessoas foram pagas. Eu fico muito feliz que eu gostaria de pagar para elas muito mais do que elas receberam, mas o valor por segundo da animação era basicamente o valor, assim, do mercado nacional. Tanto que várias delas estavam recebendo por segundo o valor que elas já estavam recebendo no trabalho delas, né? Porque elas todas fizeram um freela para esse projeto. Então, assim, para mim foi muito gratificante porque
a animação sofre muito, né? É um trabalho muito árduo. Eu sei que todos são, como eu tive experiência já em quase toda a pipeline de animação, né? Eu sei a dor de cada setor, mas a animação é muito sofrimento mesmo, porque, enfim, é um processo bem penoso, bem manual, bem artesanal, assim. Artesanal, acho que talvez de todas as outras áreas, eu acho que é o processo mais artesanal. Não sei. Mas essa é a minha opinião. Então, eu queria pagar o pessoal o melhor que eu podia. E foi isso que aconteceu. E, no fim, tivemos 11 animadores. 12 comigo, no caso. Tivemos 11 animadores. A galera foi brilhante. Infelizmente, a gente perdeu algumas pessoas no processo. Então, algumas pessoas que tinham meio que assim se comprometido em animar, sei lá, 10 cenas, acabaram animando 3. E daí, com isso, eu tive que redistribuir isso. As pessoas tinham um tempo de vida ali no projeto, às vezes curto, então, mas isso já era acordado também. Tipo, eu preciso. Eu tenho um outro trabalho já daqui a 2 semanas, então tenho 1 semana e meia para animar isso e tal, enfim. Enfim, a gente se organizou do jeito que deu, mas eu agradeço a cada uma das pessoas que tocou nessa parte também, porque o esforço foi incrível, assim. Pessoas que, inclusive, finalizaram cenas de outras pessoas. Enfim, galera que realmente deu vida ao projeto, assim, na parte que eu acho que é a mais necessária para um projeto de animação 3D. E foi muito legal mesmo, assim. Então, só tenho a agradecer. E o filme ficou lindo e ficou muito legal porque a gente dava feedback uns para os outros, assim. Oficialmente eu estava dando feedback para todo mundo, mas as pessoas também se ajudavam, trocavam ideias, então foi muito bom porque a gente compartilhou muita experiência, assim, e funcionou bem demais. Enfim, em resumo, foi isso. A animação fez um trabalho recorde de mais ou menos ali uns, se eu não me engano, acho que foram uns 3 meses, 3 meses e um pouquinho. Era pra animação trabalhar 6, então a gente acabou atrasando, e daí atrasou a animação, e daí atrasou tudo, então a gente precisou desse tempinho a mais, né, que eu tinha comentado lá no começo, dos 2 meses que a gente gastou mais no roteiro, pra cobrir o time de animação, obviamente. Mas no fim das contas, a animação trabalhou muito mais rápido do que eu esperava, e a gente conseguiu fazer um multirão de trabalhar em vez de 5 meses, de 6 meses, a gente trabalhou deu uns 4 meses ali, enfim, em resumo. Assim. Quando o pessoal finalizou a animação, foi uma vitória incrível, assim, a gente de novo revisou todos os shots, e daí chegou a etapa de render. Na verdade, a etapa de luz primeiro, mas a luz era muito tranquilo, porque eu já sabia exatamente como eu queria as cenas, então não tive muita dificuldade de fazer isso, eu fiz sozinho as luzes. E, de novo, como eu já tinha planejado o jeito que eu ia fazer o rebatimento de luz por conta das folhas, das árvores e tudo mais, a estética para mim estava muito clara e foi muito tranquilo. Então eu tive um trabalho mecânico, mas ainda assim um trabalho que demorou algumas semanas, mas para mim foi muito tranquilo. Acho que não teve muito desafio nesse sentido. Agora, a parte do render, que era uma preocupação desde o começo do projeto, de várias pessoas, inclusive todo mundo falava, se precisar, eu deixo meu computador liberado, daí tu manda renderizar, a gente faz remoto, enfim, pessoas até que queriam ajudar a pagar uma farm, esse tipo de coisa, mas eu queria trabalhar com render na minha máquina desde o começo do projeto. Talvez dividir isso com outras pessoas que tinham outros computadores, né? Mas não foi preciso, então renderizei tudo no meu gabinete, na minha casa, e foi, claro, cansativo, porque eu tinha que ficar de olho no computador, que ficou, né, algumas semanas renderizando. Mas no total, na verdade, incrivelmente, deu pouco mais de 100 horas de render. O que, mesmo que seja um curta-metragem, para um filme é até que rápido. A média de tempo de render por frame era mais ou menos uns 1 minuto e 20. Às vezes dava 2 minutos, mas às vezes também dava menos. Mas assim, a média mesmo acho que foi 1 minuto e meio por frame. Uma resolução de 4K ultra-wide. Então para mim, valeu muito, porque eu acho que foi muito rápido, assim, foi realmente muito rápido. Eu otimizei... Eu confesso que eu até hoje eu fico muito orgulhoso disso, eu otimizei muito bem as cenas a ponto de fazer com que o render funcionasse muito rapidamente mesmo. Renderizei numa RTX, né, isso, enfim, não sei se faz muita diferença, mas assim, eu tenho um computador que é interessante, é um computador um i5 de 14ª geração, eu acho, com uma RTX, então eu consegui resolver bastante coisa, mesmo a 3090, consegui resolver bastante coisa, e eu renderizei tudo por GPU. Eu preferiria fazer isso por CPU,
porque eu acho que o resultado ele fica um pouquinho mais crispy, assim. Mas eu não tive quase nenhum problema no render por GPU. Inclusive, todos os passes, tudo funcionou muito bem. E por bobeira minha, eu acabei tentando otimizar umas pequenas coisas que eu não precisaria, porque eu queria muito fazer esse esforço. E eu tive que renderizar algumas cenas de novo. Então, sei lá, acho que talvez umas 10 cenas eu tive que renderizar de novo, porque o frame... alguns frames davam um probleminha ali, um glitchzinho na luz. Mas, de novo, foi bobeira minha. Não precisaria ter feito isso, mas eu queria muito fazer. E uma coisa muito legal. Eu comprei um plugin de um desenvolvedor que trabalha várias coisas para render, vários plugins de render para o Blender, que me ajudou muito no processo porque ele fazia uma pré-comp direto na saída de render. Então, o meu trabalho manual de fazer color grading, qualquer outro processo de pós-produção, ele foi reduzido drasticamente. Eu fiz isso antes do render. Eu conseguia ter o preview antes de renderizar, fazia todo o setup da cena e renderizava. Ele já sabia exatamente assim, ele já saía, vou dizer mais ou menos ali uns 90% pronto. Eu tive que só fazer uma montagem, um color gradezinho, ajustar uma cor, ajustar uma sombra, ajustar um detalhe ali de gama e pequenos ajustes assim. E eu fui muito feliz nessa escolha porque valeu muito. Então, além de ter apoiado um desenvolvedor, né, de plugins para o Blender, de novo, é uma coisa que eu sempre prezo, né, por fazer essas compras assim, de desenvolvedores que produzem esses trabalhos incríveis, né, para alguém que para uma, enfim, para uma causa dessa, né, de trabalhar com software livre. Então foi muito legal. E depois da edição eu queria muito ter feito no Blender. Eu estava usando a versão 4.6, eu acho, 4.8, 4.6. E daí eu não ia atualizar para nova no meio do projeto. Isso nunca se faz, então eu tive que aguentar não pegar a versão nova, que tinha vários recursos interessantes, inclusive de edição. E eu editei o filme todo no Blender. O único problema é que eu tive um pouquinho de dificuldade para chegar em alguns resultados que eu queria. Não pela questão técnica de não ter as opções, mas é que eu percebi que eu estava demorando muito, estava sendo muito lento. E daí eu resolvi migrar para fazer o corte final no DaVinci. Então eu fiz os 2 primeiros cortes no Blender, percebi que precisava de alguns ajustes, e daí inclusive percebi que tinha erros de render e tal. Fiz de novo, e daí quando foi o corte final, então eu vou pegar isso aqui e vou levar para o DaVinci, que é um software que eu edito há muitos anos. E funcionou. Então fiz a finalização do corte lá, mas foi muito legal. O trailer também. Eu também editei o trailer eu já editei direto no DaVinci Resolve. Que inclusive eu uso a versão free desde sempre e até hoje para mim funciona. A questão do áudio ali, para mim, é muito mais prático fazer o controle do áudio direto no DaVinci, umas coisinhas de color grading. Acho que no geral é isso. Assim, são recursos que existem no Blender, mas ainda não são tão amigáveis quanto um editor de vídeo profissional. Mas foi muito legal, valeu, enfim. E foi isso. E eu finalizei o último corte do filme, faltando um mês para oficialmente entregar. Então foi uma baita vitória. Finalizei com áudio, com tudo, né? Eu fiz também a parte de busca ali de trilha. Comprei algumas trilhas de um banco de uma pessoa que trabalha com esse tipo de captação, então que trabalha com povos, né, originários de várias etnias na Amazônia. Eu acho que todas elas são da Amazônia, agora não me lembro de cabeça. E ele faz esse trabalho de literalmente captar os áudios, instrumentos, músicas e tudo mais. Tem uma plataforma, um site, né, que ele coloca isso. E é muito legal porque o dinheiro retorna pra galera também. Enfim, é muito legal. E uma trilha em especial foi o Rage que me trouxe e para um outro filme que a gente fez junto, e eu achei que ela encaixava perfeitamente. Enfim, né, dei os créditos para artistas também e foi muito legal. Enfim, deu tudo certo, assim, a parte de pós-produção e trilha sonora deu certo. E outras coisas eu peguei ou de bancos open source ou também de bancos, né, que eu já tinha, porque enfim, já fiz isso há muito tempo, então eu já tinha comprado, então já estava na mão, eu acabei usando também. Né, todas as plugins ou pequenas coisas que precisariam ser compradas foram compradas devidamente. Enfim, eu acho que é isso. Então, depois de renderizado, deu certo, tudo entregue, tudo prontinho. E daí, enfim, fazer pôster, fazer as artes de divulgação. E foi isso. Aí também editei tudo no Krita e no GIMP, né? São 2 softwares que eu trabalho direto.
Acabei editando também algumas coisas até no Blender mesmo, para fazer alguns matte paintings e algumas coisinhas extras assim. E é isso, deu tudo certo. Sobre a produção, acho super importante. A Sofia e a Nice foram as produtoras, né, as pessoas responsáveis pela produção. E a gente, na verdade, trabalhou sem grandes recursos, assim. Toda a parte de planejamento não, toda a parte de estética, toda a parte de arte, a gente fez tudo no Miro. Então a gente tinha storyboard no Miro, claro, a gente não fez no Miro, mas a gente acabou colocando lá. Então toda a parte da arte tá lá no Miro, registrada e salva, né? Tem o backup também, obviamente, mas assim, tá tudo no Miro lá, então tem todos os boards, todos os concepts, referências, vídeos, fotos, tarará, tarará. A parte prática do acompanhamento de produção, a gente não tinha tanto recurso assim, a gente não podia comprar softwares, enfim, né? Não tinha dinheiro para isso. E no fim das contas nem precisou, porque todo o projeto ele foi gerido por planilha. Então, modéstia à parte, eu consegui desenvolver alguns recursos de planilha para acompanhar a minha parte da produção. E a Anice tem os meios dela, né? Enfim, de como controlar isso. E a gente combinou as duas planilhas e fizemos todo o trabalho por planilha. Então a gente sabia toda a parte financeira, e daí era mais com a Anice e com a Sofia. Então a gente tinha toda a parte financeira, e isso é muito importante, porque talvez isso possa ser uma tremenda dor de cabeça. Tive amigos, inclusive, que trabalharam com o edital e acabaram adquirindo uma dívida por conta disso, por não terem controle dos recursos e também não ter como comprovar e tudo mais. Então, todo mundo que trabalhou, todos os plugins que foram comprados, qualquer recurso que foi gasto financeiramente tem registro e está de acordo com o edital, tudo documentado, tudo bonitinho, com todas as notas e tudo mais, todas as prestações de contas, esse é o termo correto. E, de novo, o trabalho incrível da Nice e da Sofia, que são, enfim, super cuidadosos com isso daí. E além das planilhas, quem tinha uma planilha... eu tinha planilha de decupagem, planilha a decupagem das cenas, né? De quais cenas que tinham, o que tinha que fazer e tal. Então, nessas planilhas eu tinha o controle de o que estava sendo feito, o que estava para fazer, o que estava em review, o que tinha... o que estava pronto para animação, da animação que estava pronto para render, para luz, set dressing, esse tipo de coisa. Então eu tinha tudo. Fiz isso tudo de uma maneira bem artesanal, nas planilhas até. Nesse caso a gente fez no Google Planilhas lá. E funcionou porque, claro, não é um sistema automatizado, não é um controle profissional, mas funcionou porque eu tinha o acesso direto, né, às cenas e sabia o que o pessoal estava fazendo todos os dias. E eu ia fazendo essa atualização e depois, com a minha atualização, a Anis conseguia atualizar o restante da produção. Eu comecei a fazer isso também porque eu queria ter esse controle um pouco mais fino, real, assim. Que é uma coisa que eu acabo fazendo bastante no meu trabalho, mas sempre que tem alguém de produção, geralmente, né, produtor faz isso. Mas nesse caso eu dividi isso com a Anis e foi bom. Foi bom para eu também testar algumas coisas. Mas, enfim, ela cuidava do macro e eu cuidava do dia a dia para ter certeza que as coisas estavam de acordo com o que ela tinha planejado junto comigo lá no começo do projeto. Então funcionou. Quando a gente foi para a parte da animação, aí mudou um pouquinho, porque eu mantive essa planilha, a gente continuou utilizando ela do mesmo jeito, mas eu criei canais no Discord. Então eu criei um canal no Discord, dentro do canal do Discord, do servidor, né, do Discord, então tinha os canais para cada uma das cenas, e essas cenas eram organizadas ali de forma para todo mundo saber quais eram as suas cenas. E todo mundo tinha acesso à planilha também para saber quais cenas que tinham. Eu vou pegar uma cena que é sequência direta de outra pessoa, então tem que pedir o arquivo para ela para poder comparar e tudo mais. E no Discord funcionou, porque a gente consegue falar sobre a cena diretamente num canal específico, cada um na sua cena, né? E mandar, enfim, previews e testes e qualquer dúvida, enfim. E as outras pessoas conseguiam entrar também para ver como é que estava indo as cenas, como é que estava sendo feito, enfim, dar ideias, dar dicas e tudo mais. Então, a gente concentrou, inclusive, no Discord, links de plugins ou coisas que a gente estava utilizando. Eu acabei fazendo uma pequena documentação do projeto, da parte técnica. Coloquei lá também, então todo mundo tinha acesso. Sobre rig, sobre como importar os arquivos para cena, como fazer os links e tudo mais. Então, funcionou. Certamente não é o jeito mais técnico e mais profissional, mas funcionou bem pra caramba e a gente não teve nenhum problema com isso. Isso é uma coisa muito legal também. A organização foi feita da melhor maneira possível. Não vou dizer que perfeito, mas da melhor maneira possível. E as pessoas compraram muito a ideia e fizeram isso funcionar de um jeito brilhante. Então, todo mundo
era muito direto, muito, tipo assim, muito certinho na hora de passar as informações, enfim. Então, foi muito legal mesmo, assim. E eu sabia o acompanhamento direto, inclusive de percentual, assim. Então, se essa pessoa tá em WIP nessa cena, quantas cenas eu tenho WIP, quantas cenas eu ainda tenho que arrumar a luz, quantas cenas já estão prontas, quantas cenas tem revisão. Então, tinha tudo isso no controle de planilha que eu acabei fazendo. E depois a Anice me ajudou a deixar ela mais monstra ainda, assim, mais megazord de planilha. E foi muito legal, porque tudo tava lá. A única pena de utilizar a planilha é que a gente não tem o histórico direto. Então eu não sei quando exatamente, por conta da planilha, quando eu passei uma cena de WIP para in progress, de to do para in progress, alguma coisa assim. Ou quando ela foi finalizada. Eu tenho histórico por tabela no Discord pelas conversas, que eu inclusive posso puxar para fazer um comparativo de timeline. A gente fez uma timeline, a gente conseguiu seguir, ela funcionou, eu diria, 8 de 10, porque a gente teve uns percursos aí, uns percalços fora do roteiro de pessoas que acabaram saindo do projeto, as pressas, enfim, e outros probleminhas técnicos, mas a gente não furou o cronograma, mas a gente sabe que a gente não foi preciso como a gente tinha planejado. Então é legal saber exatamente o que foi que aconteceu e quando aconteceu e tudo mais. Que é uma coisa que eu, inclusive, quero fazer. E foi isso. Então foi uma produção com poucas mãos, mas ao mesmo tempo muitas mãos para um filme curto e muito mais mãos do que eu esperava trabalhar no começo do projeto. E foi incrível, foi muito maravilhoso. E eu fico realmente muito orgulhoso do trabalho de todo mundo. Todo mundo contribuiu de um jeito muito genuíno, muito verdadeiro e foi muito legal. Uma coisa que eu preciso falar é que, obviamente, que uma das contrapartidas do projeto era produzir um pequeno making off, assim, falando sobre o projeto, como é que ele funcionou e tudo mais. Mas é impossível eu conseguir colocar em vídeo, num vídeo que eu preciso entregar de uma vez, né? Todos os conteúdos que eu acho que são necessários. Então, isso também já estava previsto no edital. Eu já tenho uma porção de materiais prontos, eu quero produzir mais e eu quero divulgar isso com detalhes. Então, para quem nunca fez roteiro para curta, que possa ter uma experiência com alguns materiais de roteiro. Para quem já fez curta, mas nunca trabalhou com tal etapa, que possa conhecer as etapas através de uma quantidade ali de materiais, de vídeos e de outras coisas que eu quero fazer. Em breve eu quero começar a divulgar isso, potencialmente aqui no YouTube, no Instagram e tal. Mas vai ser muito legal porque assim, eu quero inclusive poder trazer as pessoas que participaram desse projeto para falar, porque nada mais justo, né? O mínimo que eu posso fazer também é dar voz às pessoas para além de eu estar falando aqui. E vai ser muito legal, enfim, poder compartilhar, porque daí eu volto pro começo do que eu estava falando sobre a filosofia de trabalho. Acho que a informação informação ela tem que passar para frente, a informação ela tem que ser distribuída, ela tem que ser compartilhada. Ela pode sim ser um trabalho, ela pode ser um negócio, acho que não há nenhum problema nisso, mas eu acho que a gente tem que ser democrático também e tem diversas maneiras de fazer isso. E uma das maneiras que eu quero fazer, como uma pessoa que realmente trabalhou muito tempo em sala de aula, era ver a dor das pessoas de, às vezes, pagar um curso e depois ter que pagar um software e depois ter que pagar um computador muito caro para poder rodar tal software X e tal. E é isso. Então, eu acabei caindo nesse caminho, né? Não foi planejado eu começar a trabalhar com software livre, mas foi planejado eu continuar trabalhando com software livre, porque é muito mais do que um processo gratuito. É bem mais que isso. E é por isso que eu falo que é uma filosofia de trabalho, assim, de vida também, mas de trabalho com certeza, porque, enfim, eu acho que o futuro é o que deveria ser o futuro e tem como, sim, a gente trabalhar com software livre. Eu sou uma prova disso, porque é isso que eu faço na minha vida há bastante tempo. Então eu quero compartilhar, eu quero poder doar de volta a quantidade de informação e de trocas que eu tive ao longo de muitos anos aí de carreira. Eu já fiz isso algumas vezes, mas esse é o momento que eu quero fazer de novo, assim, de uma maneira um pouco mais grandiosa, além de dar mentorias, essas coisas.
E vai ser muito legal. Então, espero que em breve eu consiga postar as coisas que eu estou planejando. E, de novo, fica aqui o registro. Esse aqui é o vídeo introdutório, digamos assim, né? O começo disso tudo. Em breve eu quero ter mais material. E, de novo, um agradecimento para todas as pessoas que trabalharam nesse projeto. Eu não teria feito esse projeto com a qualidade que a gente fez sozinho. Talvez eu não teria feito esse projeto, talvez por isso esse projeto demorou para sair. É, o fato de ter conseguido um edital específico com essa temática, né, com, enfim, tema assim, eu posso falar desse jeito do edital, foi realmente um presente que veio. E eu fico muito orgulhoso pelo time, das pessoas que trabalharam, porque quando a gente fala de digital, a gente não pode esquecer que isso é uma verba, né, que vem pra gente em forma de contrapartida, né, cultural, assim. E a gente tem que honrar esse dinheiro, que é o dinheiro de todo mundo, na verdade. Então, eu fico muito feliz que a gente fez um bom material, mesmo com isso. E a gente usou cada centavo do dinheiro do jeito que a gente tinha que usar, do jeito correto, dentro de todas as normas e fazendo um bom uso dele. Que é, inclusive, estava na descrição do edital que a gente não ia comprar, por exemplo, nenhum equipamento. Que é uma coisa que às vezes acontece e está tudo bem acontecer, porque as pessoas precisam do equipamento para poder produzir um material desses, por exemplo. Mas, felizmente, não era a minha realidade. Eu sou um pouco mais privilegiado que isso, então eu não teria por que fazer um upgrade ou comprar uma máquina ou comprar um equipamento do qual eu já tenho em mãos ou que eu, mesmo que seja um pouco mais usado ou antigo, que me serve muito bem. Então a gente usou quase toda a verba exclusivamente para pagar as pessoas e uma pequena parcela dela, sei lá, 5%, nem isso, para comprar alguns pacotes de plugin que na verdade são serviços, né? São pequenos produtos, não é nada grandioso, mas pequenos produtos que foram produzidos artesanalmente por outras pessoas para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho com mais qualidade e mais velocidade. Então é isso. Fica aqui meu agradecimento. E em breve a gente vai ter aí o filme em mãos, né? Eu espero muito ver esse filme logo em algum festival e fazer uma sessão no cinema, quem sabe? Não sei. Enfim, obrigado por todo mundo. Obrigado por todo mundo que assistir. E é isso.